diretamente do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. E daqui a poucos instantes vamos começar a nossa viagem para Omaha. Pela segunda vez, na verdade terceira, né? Terceira vez consecutiva estaremos cobrindo o Berkshire Hathaway Shareholders Annual Meeting. Dessa vez, provavelmente sem o Buffett ou... Não sabemos, né? Provavelmente sem o Buffett no palco, porque ele se aposentou no fim do ano passado. Inclusive, a gente estava lá, vendo pessoalmente. E daqui a pouco começa a viagem. Parece que a gente está indo para Tóquio, porque demora quase a mesma coisa de tempo. Porque fica lá no miolo dos Estados Unidos. Só que dessa vez a gente vai pegar uma perna a menos. Então a gente vai daqui para Atlanta e de Atlanta para Omaha. Aí vocês vão acompanhar tudo aqui na íntegra. O negócio é o seguinte, velho, vamos fazer um acordo aqui, tá? Eu trabalho com os caras, mas os caras são tipo melhor amigo. Então eu não vou fazer filtro nenhum. Vou falar tudo que eu quiser, todas as merdas. Não vai me postar nada disso aí, velho. Você corta tudo e deleta, mano. Deleta. Só que, ó, sou mestre da corrida, mano. Estamos no Japão? Não, chegamos em Omaha, diretamente de São Paulo para Omaha. A gente pegou um voo de quase 10 horas, 9 horas e meia, saindo de São Paulo direto para Atlanta, que é um hub, e de lá a gente fez uma conexão sempre calorosa, né, Nando? Que quase deu errado de novo. Chegamos por último no avião para poder embarcar para Omaha. Então, de Atlanta para cá foram umas 2 horas e pouco, é isso? Agora tá 15 graus, com sensação térmica de 10, e essa época do ano é meio fria mesmo, então a gente veio preparado, né? Mas estamos animados, estamos animados. A viagem foi dura, mas estamos animados, estamos animados. Hello? Quer fazer o quê? Quer deixar as malas lá? A 8.785 quilômetros de casa, estamos em Omaha. E a primeira coisa que a cidade vai te surpreender é justamente isso, ela não vai te surpreender em quase nada. O oposto das megacidades, centros financeiros, com aquela energia caótica e intensa. Aqui é uma cidade pacata, tranquila, marcada por os casarões, super arborizada. Aqui é um dos principais pontos turísticos da cidade, inclusive, e é só a placa de boas-vindas com 2 trens que marcaram a história da cidade. E com quase 490 mil habitantes, é isso que a cidade vai te entregar. Muita gente, inclusive, fala sobre isso, porque é uma das pessoas mais ricas do planeta. Se não tivesse doado patrimônio, seria a mais rica do planeta. Não é o que você espera para alguém como essa pessoa escolher para morar, viver a sua vida como um todo, na mesma casa, com o mesmo carro, nos mesmos lugares, nessa cidade pacata. Com o dinheiro que ele tem, ele poderia morar em qualquer lugar do mundo, inclusive comprar essa cidade e fazer o que ele quiser dela, mas ele preferiu ter uma vida bem mais simples. Acho que é uma das grandes marcas de Warren Buffett e fala muito sobre a personalidade e quem ele é. O encontro anual de acionistas da Berkshire Hathaway acontece só daqui a uns dias, então a gente vai aproveitar para mostrar a cidade para vocês do jeito que só o Buffett conhece. Bom, estou chegando aqui no bairro do Warren Buffett. Tô andando aqui em direção à casa dele, eu já vejo aqui na minha frente. Mas eu queria começar o vídeo daqui para tentar mostrar para vocês um pouco de como é a energia do bairro. Até que aqui na frente da casa dele tem uma avenida bem movimentada, mas você vê que são belas casas, mas são casas de famílias americanas tradicionais. Cheguei aqui na frente da casa do Warren Buffett. Essa casa dele, ele adquiriu em 1958 por $31.500. Hoje,
ela é avaliada mais ou menos em 1,4 milhão. Óbvio, é dinheiro pra caramba, a casa é bonita, eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês aqui, mas a gente tá falando de uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Tem um patrimônio aí mais ou menos avaliado em 140 bilhões de dólares. Então ele poderia morar onde ele quiser. Aqui é a frente da casa do Buffett. Olha lá, aqui é o portão. Acho que isso vale comentar, né? As casas americanas tradicionais são bem daquele jeito ali, ó. Não sei se vai dar pra ver bem, mas elas são todas abertas, né? A dele é a única fechada da rua. Olha lá, o portão, a casa aí, ó. Essa aqui é a casa dele. E ele montou a vida dele em volta dela. Então, num raio de 5 quilômetros, ele faz tudo. O restaurante que ele vai tomar café da manhã, a própria Berkshire, o escritório, é aqui perto, né? Os restaurantes, as lojinhas, tudo que ele mais gosta fica num raio de, no máximo, 5 quilômetros daqui. E aí, você moraria aqui? Se você tivesse patrimônio dele, deixa nos comentários. Bom, estamos aqui nas redondezas da casa de Warren Buffett, que é pra lá, inclusive. E vamos aqui no McDonald's, que ele costuma ir pra pedir um café. O café que ele toma todos os dias. Aê, errei nada! Errei nada! Tá bom? Eu errei nada. Essa aqui é a entrada dele, querido. Olha lá, que beleza. Olha lá, que legal. Good morning. Good morning, how are you? Doing good, and you? I'm good, thank you. Great. So it will be 2 sausages McMuffins, 1 bacon, egg, cheese. Bacon, egg, and cheese bagel? Yes. If your screen looks accurate, go ahead and pull around the first window. Okay, thank you. Thank you. Bom, estamos aqui exatamente na mesma unidade do McDonald's que o Buffett vem tomar os seus cafés da manhã e ele passa nesse drive-thru exatamente como a gente tá fazendo aqui e ele já começa pesado, tá? A gente acabou de pedir a refeição que ele pede quando o mercado não tá ruim. Então, deixa eu só pegar aqui, gente. Yes. Thank you. Good morning. Acabamos de fazer o pedido aqui no delivery do McDonald's, mesma unidade que o seu Warren Buffett vem comer todos os santos dias. E basicamente tem 2 refeições prediletas dele. Uma delas ele pede quando o mercado tá ruim, tá caindo, e o outro quando o mercado tá bom. Hoje o mercado estava ruim, então nós pedimos aqui o Sausage McMuffin. $1,55 você leva esse English McMuffin para casa, só o lanche, né? Quando o mercado tá bom, ele pede outra refeição que eu pedi também, que é o lanche com bacon e ovo, que custa quanto? R$5,90? Bem mais caro, né? Então dá pra entender por que ele faz essa lógica mental, né? Esse aqui é o sanduíche. É um sanduíche do McDonald's, né? De manhã. Não me parece a ideia mais saudável para um senhor de 95 anos, mas... né? Vamos provar aqui. É uma carnezinha com queijo. Esse aqui já vem no bagel, tal. Eu não sei se ele pede no bagel, tinha como escolher o pão. Esse aqui já é mais encorpadão, ó. Vê se dá pra ver aí. Tá vendo? Ele vem num bagelzinho, aquele pãozinho furado aqui. Vamos provar. Aí vem, acho que queijo, bacon e ovo. Vamos lá. Esse aqui é mais encorpado, é maior. Queijo, assim, de novo, gosto de Mac, mas esse aqui tá com um pouquinho mais gosto de café da manhã, tá? Vou ser honesto. O outro tava com mais gosto de Mac mesmo. Sabe aquele gosto de Mac? Você sabe o que eu tô falando? É isso, esse cara é impressionante como é a longevidade. Porque, cara, como é que o cara come isso aqui todo dia? Mas tá aí, velho. Esse aqui pelo menos é café da manhã. O outro, pelo amor de Deus. O outro é um McDonald's pequenininho. Saúde. Chegamos às proximidades do escritório da Berkshire Hathaway e a gente já começa a observar que é bem simples, bem tranquilo. Não tem nada que chame muito a atenção, nenhuma figura ou menção. Simplicidade e discrição acho que são notáveis aqui na vida do Buffett, que aliás está extremamente perto da casa dele. A gente não demorou quase nada para chegar por aqui. Dia normal aqui, então turma indo para a escola, voltando do trabalho. Aqui do lado você tem uma cafeteria. E logo à frente aqui o Blackstone Plaza, que quando você olha e pensa que é uma empresa que vale aí os seus $1 trilhão, não parece muito condizer. 5 minutos da casa dele, pertinho, uma empresa de $1 trilhão nesse predinho aqui na frente. Aliás, uma cidade que hoje tá bem fria porque tá ventando aqui e a sensação térmica cai bastante. Mas tá aí, esse é o escritório do Buffett.
Bom, estamos aqui no Old Market, literalmente onde começa o Old Market. Isso aqui é extremamente charmoso e diria até cinematográfico, parece que a gente está num filme de época. Isso aqui não é só um centro histórico e um dos principais pontos turísticos, cartões postais mais importantes de Omaha aqui. É literalmente uma preservação do legado. O Old Market ele foi construído no final do século XIX e era literalmente um centro de comércio. Aqui se vendiam produtos agrícolas, carruagens, animais, de tudo era vendido aqui. Uma curiosidade é que ele acabou entrando em desuso e entre os anos 60, 1960 e 70 ele quase foi demolido. Mas um rapaz aqui, que eu vou até usar minha colinha, o Sam Messer, salvou esse centro, né, fazendo uma restauração ao invés de demolir os prédios históricos que aqui a gente vê, né? Então todos eles com esses tijolinhos clássicos, super bonitos. Inclusive as ruas de paralelepípedo são as mesmas. Essa rua aqui, Nando, ó, é a mesma do século XIX. Então eles mantiveram e restauraram. Aqui hoje é o coração mais agitado da cidade, são onde ficam os melhores restaurantes, mas aqui ficam as principais lojas, os principais restaurantes da cidade. A gente vai dar uma passeada aqui para mostrar para vocês. São várias lojas de antiguidade, cultura pop, música. Hi there. Antigo aí, legal. Cheio de boneco estranho, cheio de... Essa loja é muito doida, mano. Dois Lightyear, velho. Bom, gente, essa é a marca que a gente comentou, See's Candies, a marca que o Buffett comprou em 1970, se eu não tô falando besteira. Essa marca aqui não tinha grandes números, muito menos uma perspectiva de crescimento, mas foi um excelente investimento porque ela tem uma relação afetiva, marcou a infância de muita gente e ela tem um público muito fiel, inclusive o próprio Buffett e o Munger sempre deixavam caixas de See's Candies em cima da mesa, comiam durante todo o evento anual de acionistas. E o Buffett presenteia todo mundo com See's Candies. E esse aqui, que é o Peanut Brittle, é o principal carro-chefe da See's Candies, que lá no evento é vendido por uns $30, né, da caixa comemorativa, e aqui tá R$15,99. Vou levar, hein, pra gente provar. Essa é a primeira vez que eu vou comer See's Candies, o doce predileto de Warren Buffett, que ele também investiu. É um doce bem tradicional, nunca comi. Lá no evento, ano passado, era caro, vou ter que comprar. Mas ó, quando você abre a caixa, vem embaladinho assim, ó. E ele é tipo um caramelo salgado com amendoim. Eu não sou muito fã de doce, não. Mas esse é bom. É exatamente o gosto daquela Butter Toffee, sabe? Aquela bala. É o mesmo gosto, mesmo estilo de caramelo, só que com um salzinho assim e o amendoim dando essa crocância. Muito bom. Ele ficava comendo isso aqui o tempo todo no palco. Ele ficava comendo assim toda hora. Ele e o Munger, os dois comendo. Muito bom. Tá aprovado, viu, Mr. Buffett? O senhor tá com uma dieta bem parecida de uma criança de 6 anos, mas tá aprovado, tá? Bom, acabou de chegar a entrada predileta dele, que é essa salada, que não é nem um pouco saudável, cheia de molho, que custa $15. É gostoso. Bom, a salada chama Steakhouse Wedge. Ela é basicamente esse alface que tá super fresco e crocante. Blood cheese é esse molho e os pedaços de queijo que vem, na verdade, gorgonzola envelhecido em caverna. É uma salada cheia de camadas aqui, bem crocante. Não é leve, mas é saborosa. Bom, esse aqui é o prato predileto do Warren Buffett. Hash browns, é batatinha ralada, sabe? No forno. E um pedaço de boi gigantesco, que é o T-bone. Eu não sei como é que ele consegue comer isso, tá? Sinceramente.
gostosa. Eu já comi melhor? Já. É boa? É. Falaram que o preço da Bose aqui é muito bom e o preço da Apple também. Eu não sei, mas eu imagino que tem alguma correlação com o Buffett, né? Mas a loja é gigantesca, cara. Isso que aqui é a metade de eletrônicos só, né? Olha os Garmin. Tem todos. Maneiro. Os caras já estão com toda a comunicação do Greg Abel, lá, ó. The Legacy Continues. Tá mais barato ainda, mano. Tá $11, a gente pagou 15, filhos da... Acabamos de passar aqui no drive-thru do Dairy Queen, que é uma das empresas investidas do Buffett. Ele pagou $585 milhões pelo negócio. Ele comprou em 97, data do meu nascimento inclusive, mas ela foi fundada em 1940. Então, o Buffett pagou $585 milhões em 1997 por esse negócio, que é uma rede que tem mais de 7 mil lojas ao redor do mundo. É uma rede basicamente de fast food, mas também é muito conhecida pelas sobremesas, os sorvetes, que o Buffett gosta demais. Eu pedi o The Original Blizzard. Ele é muito parecido com um sorvete de uma rede de fast food famosa no mundo. Aquele que tem com língua de gato, tem com não sei o que, sabe? Já sabe o que eu tô falando, né? É bem parecido, tá? Então isso aqui é basicamente massa de sorvete. Eu pedi o sabor de massa de cookie, então tem uns pedaços de massa de cookie aqui no meio. Podia ter calda, mas, cara, já tem 700 e poucas calorias aqui, fora todas as outras refeições que o Buffett faz no dia. Eu não sei como é que ele consegue, mas eu claramente não consigo, então eu tentei ir mais no vídeo. Esse é o menor tamanho que tem, pra vocês entenderem o drama, velho. É muito grande. É muito bom. É um sorvete de fast food tradicional, tá? É isso, então fizemos aí todas as refeições do Buffett no dia. Assim, se ele repetisse isso todos os dias, ele claramente já teria tido alguns problemas de coração bem graves, não é possível. Ah, e detalhe, né? O melhor amigo dele, o best pal dele, que vai com ele absolutamente em todos os lugares, também já foi com ele tomar um sorvetinho lá na DK. Tá aí, Dairy Queen. Enquanto eu me deleitava aqui nesse excelente bomba de gordura hidrogenada, eu lembrei que o CEO do Dairy Queen disse uma vez que a principal lição de vida que ele tirou com o Buffett, que ser a pessoa mais inteligente do planeta não é o mais importante para ter sucesso, muito pelo contrário, a paixão, ela vai se sobressair ao longo do tempo e você sempre pode aprender com as pessoas, diversas pessoas, você sempre pode aprender com elas. Então, esses foram os principais aprendizados que o CEO da Dairy Queen teve junto ao Buffett. E que diabetes é um problema que aparentemente não assola a terceira idade no Nebraska. Bom, se Omaha durante alguns dias substitui Wall Street como capital do mundo, ele também vai ganhar um pouco dessa conotação nos próximos dias. A cidade vai mudar, vai encher, mais de 40 mil pessoas vão chegar por aqui, os hotéis vão lotar e a gente vai mostrar o evento na íntegra para vocês aqui no canal. Então fiquem atentos, que vem muita coisa ali na frente. Estamos no primeiro dia, finalmente, da reunião anual de acionistas da Berkshire Hathaway. Aqui no pavilhão, vocês vão acompanhar aqui no vídeo, tem vários estandes das empresas investidas de capital fechado do Buffett. São vários negócios diferentes que não tem nada a ver com o outro. Vocês vão acompanhar com a gente esse primeiro dia de evento aqui diretamente de Omaha, Nebraska. Bom, para você que está acompanhando a nossa série especial aqui em Omaha, sobre a Berkshire, você já sabe qual empresa é essa aqui. See's Candies é o docinho predileto do Buffett. Yes, of course. Viu gastando inglês? Olha que legal, as embalagens na feira, elas são especiais para a feira, tá? Vamos dar uma volta e fazer umas comprinhas de doce. Tá vendo? Olha ali, ó, Warren's Favorite. O Peanut Brittle que a gente gravou
é o predileto do Buffett. Essa é a barra de peanut brittle, então essa aqui é com chocolate. Olha que belezinha. Tem que despachar uma mala só de doce. Hi there. Thank you. Thank you, you too. O Squishmallow do Charlie Munger comendo Sea Candies. Depois do falecimento dele, cada vez menos a figura do Charlie está sendo utilizada, né? Então tá cada vez mais raro. Quantidade limitada escrito do lado. Então é um item raro. Aí a gente vai vender no mercado secundário por R$1.000, mas... Let me see the dark blue one, please. Great, thank you. Such a fucking nice cat. A nice cat. Thank you. You too. Acabei de comprar, vai entregar no Brasil. Só que o meu é roxo. I give a hug. I'm here. Por que o Greg Abel parece o Donald Trump aqui na versão pato? Aquele quarter zip ali tá legal, hein, cara? Esse é legal. Quanto que é esse aqui? 35 doleta. Já começa, o consumismo já vai me tomando. Bom, a gente tá no stand da Oriental Trading. É uma loja aqui bem movimentada na feira todo ano. Eles vendem um mix de vários produtos diferentes, boa parte deles limitados para feira. E aqui é legal que você consegue ver, todas as lojas têm isso, você sempre consegue ver exatamente quais produtos tem na loja e quanto custa cada um, né? Então, só para mostrar para vocês, o produto mais barato vai custar $2, então tem o Lip Balm do Legacy Continuous, né? Que eles estão com essa mensagem por conta da troca de comando pro Greg Abel, né? Aí tem um Can Holder aqui, $2 é o mais barato, olha lá. E o item mais caro, Nando, a blusa Quarter Zip, essa blusa é $35, tá? Esse aqui eu teria, $8 a plaquinha com quotes deles para você ler todo dia e lembrar. E o The Collection também é bem legal. O Greg Abel, que por algum motivo tá parecendo Trump na versão Duck, Charlie Munger e o Buffett. Ah, você é do Colorado? Não, mas você fala bem. Obrigado. Gostou de morar no Rio ou não? Lá é top demais. Prazer meu, cara. Obrigado. Valeu. É uma marca de artigos esportivos. Boa parte dos produtos também é feito só pra feira, só pros acionistas. Esse modelo da Brooks é um dos principais de corrida deles. Esse é um dos tênis mais tecnológicos deles. Bem bonito, achei. Extremamente confortável também, tive que comprar um. $180 o tênis, tá? O Munger, como a gente falou, praticamente não tem mais produto dele. O Buffett tem bastante coisa. E o Greg Abel vende bem menos, tá? Acho que vale comentar. Olha a camiseta dele aqui, por exemplo. Essa camiseta é uma camiseta de corrida. Esse aqui desenhado é o pet do Greg. Se você for na mesma gôndola do Buffett, quase não sobrou mais tamanho. Ele é um pouco menos popular, mas eu senti que aqui na feira ele tava bem mais rodeado dessa vez. Esse ano, ó, o evento tá bem mais vazio, muito mais vazio no relativo. Tá cheio, mas bem mais vazio no relativo. E tem disposição de produto e à vontade pra você escolher. Essa é uma das principais lojas, tá? Então tem bastante produtinho, ó, bastante artigo de vestimenta, né? Roupa de bebê, o mais baratinho, $3. O mais caro, que é a Puffer, 60 doletas pra levar pra casa, dá uns 300 e poucos reais aí. Eu comprei aquela Pufferzinha ali, não teve como também. Tá difícil, tá difícil. Quando você compra, a bagzinha que eles vendem, vem de brinde, né? É o mínimo também, né? Compras feitas. Bom, todo ano a CNBC faz cobertura, né? Eles fazem a transmissão ao vivo e a Beck fica direto lá de dentro fazendo as perguntas, né? Aqui dentro da feira fica o stand da CNBC montado, com todo o equipamento e equipe para fazer a transmissão. A Geico, que é uma das empresas de seguros, uma seguradora, tem o lagartinho da Geico, que é bem famoso. Deve ser super confortável ficar dentro daquela fantasia, né? Super interessante isso, né? O braço de seguros da Berkshire começou pequeno e no começo não era uma boa frente de negócio. Aí o Ajit, que é a liderança desse segmento, chegou na empresa, ajeitou o negócio, foi fazendo mais aquisições, inclusive. E hoje é uma das partes principais, é 1/3 do resultado, 1/4 do resultado. 1/4 do resultado da Berkshire vem de seguros hoje. E tem uma parte importante que é a alavancagem que isso gera para o negócio da Berkshire. Porque você vende a pólice de seguro, você recebe o dinheiro. Você faz uma aplicação financeira com esse dinheiro, né? Você pode investir em renda fixa, título público, um monte de coisa. E inclusive em participações de empresas. Então é um dinheiro barato, porque ele não precisa pagar juros por esse dinheiro que ele está pegando, desde que ele faça um bom controle de risco, seja um negócio bem tocado, acaba sendo muito lucrativo, né? Porque imagina lá que você pegou R$10 em apólice e teve um prejuízo de 8, né? Porque você teve que pagar um sinistro de 8. Sobrou 2. Então você teve resultado financeiro em cima de 10. Na hora que você teve que pagar, você pagou lá os 8 e ainda ficou com
com 2 pra você, mais o resultado financeiro do investimento. Então, pra você acha que o velhinho é conservador, é nada, ele se alavanca, tá? Só que de um jeito esperto. Tá aí, outra loja super interessante, uma das empresas investidas dele. O que você tem aqui, na verdade, é um monte de bota. Justin vende essas botas diferente, hein? Diferente. Tá com desconto. Pra você que é acionista da Berkshire, $4.000. E aí você acaba economizando $1.000. Ou seja, a bota, valor cheio, são $5.000 o valor da bota. Essa bolsa aqui sai pela bagatela de $6.847. E a menorzinha, que é couro de alligator, tá? De crocodilo. Sai por $4.990. Em cada uma delas, mais ou menos $1.500 de economia para quem é acionista. Ou seja, nada barato, né? E é de couro legítimo também. Estamos aqui na Fruit of the Loom, é uma loja de vários artigos, especialmente roupa, tá? Que inclusive são roupas mais em conta aqui nos Estados Unidos. Então tem bastante camiseta, roupa íntima, masculina, feminina. Aqui, ó, por exemplo, gorrinho, você não queria um gorrinho? $12. 12 doleta pra você. E ficou na merisquência. Não quis, porque ele quer ir no Walmart pra pagar 5. Isso aqui é claramente couro de zebra. $30 também. $35 a de viagem. As coisas estão caras, tá? Por exemplo, a gente tava falando do chocolate ali, subiu o preço por conta do boom do cacau e eles mantiveram o preço, só como eles são espertos. Foi? Bom, eu tô aqui com o Joe, que falou pra mim que eu posso chamar ele de Zé se eu quiser, porque ele morou 2 anos, né, em Curitiba, não foi isso? 2 anos em Curitiba. 95 a 97. 95 a 97, eu sou nascido em 97, o português dele é melhor que o meu. E eu queria que você fizesse o seguinte, Joe, explica pra gente o que é a Pilot. Bom, Pilot é um truck stop, lugar onde o povo pode passar, aqueles caminhonistas? É, o caminhoneiro. Caminhoneiro, isso, obrigado. Isso. Mas o caminhoneiro pode ficar para tomar um banho e pegar alguma coisa para comer e também para estacionar o caminhão para dormir mesmo. Perfeito. Então, assim, só pra vocês entenderem, é como se fosse um posto na BR, a gente tava falando antes, né? Exatamente. É um posto, só que ele é um posto maior e mais preparado para receber, que tem essa pegada de stay, para o caminhoneiro poder ficar, não é isso? Exatamente. O caminhoneiro fica fora da casa 1 semana, 2 semanas às vezes e necessita sentir as coisas como se fosse em casa, né? Perfeito, perfeito. E é mais uma das investidas da Berkshire, não é isso? Exatamente. Aí, ó, tá vendo só? Aqui foi o Joe, diretamente da Berkshire Hathaway 2026. Tchau, tchau, Brasil! Borshens, mais uma loja emblemática, stand emblemático aqui da feira. A Borshens é uma joalheria, também é uma investida da Berkshire, uma dessas de capital fechado. Fato interessante é que ele já vendeu joias, inclusive, em uma dessas oportunidades dentro da loja. Em termos de importância para as vendas, a Berkshire Hathaway, o evento, né, o encontro anual de acionistas, e na verdade é mais importante que o Natal. Eles vendem mais joias durante a feira do que no Natal. Esses 2 dias são importantíssimos para o resultado da Borshens. Ano passado eles celebraram, acho que vale comentar, foi recorde histórico de vendas na feira como um todo, eles nunca venderam tanto. E esse ano a gente sentiu que o movimento caiu bastante, já tá mais normalizado, até um pouco mais vazio. Então, para esse tipo de negócio aqui, que é tão importante quanto o Natal, não, a varejista, deve sentir impacto na empresa, no resultado da empresa, por estar vendendo menos. Então, acho que é um negócio interessante. E agora, como é que vão ser os próximos anos, né? Porque imagina quando nem Buffett tiver mais, só tiver o Greg. A gente espera que isso não aconteça tão cedo, né? Mas quando só tiver o Greg, o que vai acontecer com essas empresas que dependem nesse momento aqui para vender tanto quanto o Natal? A Clayton Houses aqui, essa empresa super peculiar, ela vende casa pronta, com 2 dormitórios ali, ó, $200 mil, com 3, $10 mil quase a mais para você levar. Eles entregam a casa onde você pedir, bem diferente. Vamos dar uma olhada lá? Aí você me diz aí se você compraria ou não, tá? Ah, tá parecendo espaçosa, hein, Nanda? Aquela cozinha americana, tradicional, mesa no meio. O banheiro já dá uma conectada no quarto aqui. Essa aqui acho que é 2 dormitórios, é isso? Grande Casas Clayton. A sua casa, agora Clayton. Olha a área externa. Tomei um choque. Você gravou? Squishmallows basicamente é uma loja de pelúcias. Bom, esse aqui é o stand, é um stand bem diferente deles, é tudo de pelúcia, o chão também é. Esse aqui é um pouquinho maior só, mas tá aí, ó, olha lá. Ó, bonitinho, hein, o terninho dele. Vou estar com uma mala cheia de pelúcia, não tem como... O que tá acontecendo comigo aqui, velho? A
NetJet é uma operadora de jatos privados. E ela revolucionou o mercado fazendo um modelo que não era existente até então, que é o conceito de jato compartilhado. E o Buffett era mega crítico de jato privado até ele comprar uma empresa de jatos privados. Ela é a maior operadora do segmento do mundo. Dentro dos modelos de aeronave que eles têm, a Embraer é um dos fornecedores, eles vendem o Phenom 300e para NetJet. Então tem uma marca brasileira lá. E aqui a gente vai visitar o Citation Essen, que é da Cessna. E aqui tem uma réplica dele em tamanho real pra gente ver como é que é. O legal é que, assim, o couro que é utilizado na poltrona dos pilotos geralmente é um couro animal por questão de umidade. Eles ficam muitas horas sentados, pode gerar alguma assadura, alguma coisa, então para proteger eles colocam um tecido que é meio que preparado para isso. Estamos indo para Miami, hein? Bora! São 5 da manhã aqui em Omaha, chegou o grande dia, hoje é sábado, o sol nem amanheceu ainda por aqui, tá bastante frio, 3 graus segundo os nossos indicadores, com certeza na frente do CHI Center a sensação térmica é mais baixa porque lá venta e muito. Vamos passar um friozinho agora de manhã. Mais frio que a gente, só quem fica na fila desde o começo da madrugada para pegar um lugar lá na frente. A gente quer ver se esse ano a turma tá tão entusiasmada quanto esteve em todos os outros, porque é a primeira vez que quem vai liderar o evento não é o Warren Buffett, é o Greg Abel. Ontem no evento, lá no pavilhão, ele tava bem rodeado, tinha uma fila boa para tirar foto com ele, diferente dos outros anos. Vamos ver como é que vai estar o clima lá. Agora estamos chegando lá no CHI Center para ver o evento anual de acionistas da Berkshire. Estamos aqui, chegamos finalmente no CHI Center, no grande dia, o dia D, o dia que acontece o evento anual de acionistas da Berkshire Hathaway. A primeira coisa que a gente notou quando a gente chegou é a diferença no tamanho da fila. As filas estão bem menores. Aqui você consegue ver, Fabão, pega aqui. A fila tá bem menor do que ano passado. Ano passado, o Nando vai lembrar, ela dava volta lá embaixo. Esse ano ela tá bem mais comedida. As filas estão concentradas bem próximas às portas, não tá precisando colocar tanta grade esse ano também, as grades também eram mais extensas, então já sentimos uma diferença grande em público. Ano passado, os números, a grosso modo, indicavam um recorde de público acima dos 40 mil. Esse ano, se espera entre 25 a 30 mil pessoas aqui diretamente de Omaha. No lado, a gente observa que tem gente na cadeira de praia aqui, que deve estar aqui há algum tempo, a gente vai falar com eles para ver que horas que eles chegaram. Bom, chegamos aqui na fila, estamos próximos à porta, aqui com os nossos amigos que chegaram aqui em primeiro, são os primeiros colocados para entrar. Vou mudar para inglês agora, switching to English. Matt, where are you from? I'm from Fairhope, Alabama. Nice. And you, Walter? Houston, Texas. Houston, Texas. Great. And which time did you guys arrived? We got here a little bit after 2:15, 2:20. And why you guys are here, first of all, so early? Well, traditionally, we've had to be here this early in order to get the seats that we prefer to sit in. This year's attendance seems to be off a little bit, so maybe we'll reevaluate next year whether we need to be here at 2:15, 2:30, or maybe a little bit later. But that's traditional what we do. We come here and we wait in line, and then we have a little strategy on how to get the seats that we like. Nice. It's not a bad idea from your friend, Matt? Oh, yes. He's been here 27 years. And 27? 23. 23 years. Oh, my God. And you guys are shareholders? Yes, yes. Yes. Long-term shareholders. Since when? Since 1996. Wow. And you? It's 2000. 2000. And you guys are followers of philosophy, the Warren Buffett, or only investors? Oh, no, we're definitely followers. I would say we're both very... His son is named Warren. And it's not an accident. So yeah, we're definitely followers of Warren, but also of Charlie and all of the Berkshire Hathaway principles. Great. So thank you so much for the interview. Bom, relato pessoal aqui, eu sempre fico chocado, não consigo normalizar a diferença cultural do americano pro brasileiro em relação ao dinheiro, aos investimentos. A gente acabou de entrevistar 2 amigos que estão na porta, são os primeiros da fila para entrar no evento, desde 2 e pouco da manhã, que é mais tarde do que o primeiro da fila do ano passado. O ano passado tinha chego mais ou menos 1:30 da manhã. Mas o ponto que me chama a atenção é que ele relatou que ele vem há 27 anos pra cá. Isso é o que me choca, a quantidade de gente que vem pro evento, que não tem nada a ver com o mercado financeiro, não trabalha no setor, é só investidor de ação, gente que acompanha, segue os passos do Charlie Munger, do Warren Buffett, e vem aqui a todo ano há quase
30 anos. Bem diferente da nossa cultura, onde quase ninguém investe em ações, todo mundo investe em renda fixa, ninguém procura se informar sobre. Aqui é o contrário, aqui as pessoas vivem nesse ecossistema e estão aqui desde cedo. Eu acho que esse aqui é um dos momentos mais curiosos que a gente passa na vida, porque é um daqueles que você nunca imagina que vai passar, sabe? A gente entrou mais cedo aqui, olha como tá a arena totalmente vazia. Isso daqui é uma disputa bizarra. Pensa que tem gente desde as 12 e pouco da manhã esperando pra chegar aqui. E a gente literalmente furou a fila por ser de press, entra 30 minutos mais cedo. Cara, é literalmente o limite, mostra ali por favor, é o limite que dá pra chegar de proximidade como participante tradicional. Essas cadeiras aqui na frente é onde a gente espera que sente, por exemplo, o próprio Buffett, a Hillary Clinton senta aqui, o Bill Gates senta ali, o Tim Cook senta ali. De resto, olha como é interessante isso aqui, né? Pensar que é um estádio inteiro que se junta de acionistas ou seguidores do Buffett. Só pode pegar ingresso quem é acionista, pelo menos com ou o share todo ou uma fração. No mercado americano você pode comprar uma fração da ação. Aqui todo mundo é acionista, então tem, sei lá, 30 mil pessoas que tem pelo menos uma fração da ação da Berkshire na carteira para acompanhar o evento presencialmente e escutar todos os aprendizados. To essentially move 10% of the resources, Berkshire Hathaway. We turned it over to a person who was not that well known at the time. Acabou. Berkshire Hathaway Shareholders Annual Meeting 2026 acabou de terminar. A gente passou horas ali dentro do CHI Center. Foram muitos encontros. Vem gente do mundo inteiro pra cá. Do Japão, da Coreia, da China, de vários países europeus, de vários lugares dos Estados Unidos. E vem bastante brasileiro também. É uma energia muito única de gente que se reúne com entusiasmo em comum. Pessoas de todo lugar do planeta que nem se conhecem, mas que por acaso se encontram nesse meio comum, incentivado pelo Buffett. O Buffett tem uma passagem importante na história do Stock Pickers, no mercado brasileiro também, então só por isso já é emocionante. Mas pra gente, como profissional e como apaixonado por isso aqui, o próprio Stock Pickers tem uma relação com o Omaha muito especial. A gente é um dos principais veículos de mídia brasileiros a fazer a cobertura aqui todo ano. Ano passado a gente esteve aqui, não fazia ideia do que ia acontecer até esse ano. E olha tudo que rolou. E a gente não sabe, por exemplo, o que vai rolar até o ano que vem em relação ao Buffett, que já está com a idade mais avançada, viveu muita coisa, em relação a nós, em relação ao mercado. Então é uma mistura de emoções muito forte. Tem 2 encontros ainda que eu quero levar vocês. A gente separou 2 momentos muito bacanas com gestores que são partes da nossa história. A gente vai sentar para conversar com o César Paiva, da Real Investor, que aliás o nome da gestora vem do Real Investor, né? Do Buffett, dos livros do Buffett, e o Pedro Gonzaga da Mantaro. Eles vão sentar com a gente para falar um pouco dos aprendizados, principais takeaways que a gente teve aqui nesses dias de evento. Então não perde, porque vai ser uma conversa, um bate-papo de alto nível. Assim, o Gonzaga voltou em todas as outras oportunidades que ele esteve aqui. O César Paiva também viveu várias Berkshires e vai poder compartilhar um pouco dos aprendizados aqui sobre o que a gente viveu nesses dias. Estamos aqui diretamente do restaurante Vida, no Doubletree Hilton de Southwest. Muito obrigado, aliás, à rede por ter cedido espaço no restaurante aqui para a gente gravar esse podcast direto daqui. E os convidados desta brincadeira serão Pedro Gonzaga da Mantaro e o nosso querido amigo César Paiva, que esteve com a gente no ano passado também. O Pedro está aqui na Berkshire a primeira vez, mas esteve conosco também falando de Banco do Brasil. Fez uma análise setorial como um todo, na verdade, não só de Banco do Brasil, também falou. Então, só para a galera no podcast decorar a voz, meu querido amigo Gonzaga, e aí? Prazer estar contigo. Muito bom, Cezinha. Fá, tudo bom? Mais uma vez, mas estamos na coquinha aqui, né? É isso. Seguindo estilo. O que eu queria começar aqui debatendo? Vamos falar primeiro do evento. Eu queria ouvir um pouco das percepções de vocês. Vou colocar as minhas também, né? Uma resenha. Eu estava lá com vocês também. Mas o que vocês acharam? Até, Gonzaga, quantas vezes você já veio? Essa foi a minha 9ª vez. 9ª vez. E nesses 9 anos,
O que você achou, assim, sentiu de diferença? Assim, não consigo lembrar de todos os 9 anos, mas Claro. a minha impressão é que foi o menor público que eu vi. Foi o menor público. Acho que foi o menor público. Assim, teve um que é melancólico esse ano, assim, ter tido essa queda do ano passado, que foi recorde para esse. Assim, o que é observável, a arena não ficou lotada em nenhum momento, você tinha no último anel bastante livre. E também, assim, antes vinha mais gente para cá do que cabia na arena, né? E com isso você tinha a sala de videoconferência, overflow rooms. A gente transitou por lá mais cedo, né? Sim. E não tinha nem viva alma. Vazio. Então, muito impressionante, assim. Itens nos estandes sobrando. É bizarra a diferença. Então, muita diferença, assim. Na cidade, menos pessoas. Então, acho que isso foi o mais marcante. Tem um quê de melancólico. Do outro lado, na parte de conteúdo, que a gente deve falar mais à frente, acho que deu mais segurança, pelo menos do meu lado, de que o Greg vai estar muito determinado a melhorar a operação do negócio. E acho que os outros executivos que a gente conheceu na segunda sessão estão passando uma impressão legal. Perfeito. E você, César, quantas vezes já veio? Minha sexta vez. Sexta Eu diria vez. que toda vez foi especial, mas essa eu acho que é a palavra um pouquinho melancólico ali, saudosismo, assim, eu acho que a gente fica até um pouco emocionado, porque é o maior investidor da história que está aos poucos nos abandonando, né? E essa foi a primeira assembleia que, de fato, ele ficou sentado, o Greg que conduziu. Ele deu até uma palhinha ali, falando um pouquinho, enfim, mas não foi a mesma coisa. Eu acho que faltou um pouquinho, que o Buffett sempre trouxe um pouquinho de sabedoria, de mercado, conselhos para a vida. E foi uma assembleia talvez um pouco mais parecida com algumas outras, no sentido, assim, falando um pouquinho mais do operacional, dos negócios, enfim. Mas, assim, com certeza não tem mais aquele calor ali, né? Aquela atratividade que tinha com o próprio Buffett e com o Munger, né? O ano passado foi especial, né? Que foi quando teve a homenagem pro Munger e o Buffett se aposentou. Mas, assim, o Buffett sem o Munger já não era a mesma dinâmica, né? E eu acho que essa dinâmica se perdeu agora com o Greg, né? Acho que perdeu a magia. Acho que é uma outra palavra. Perdeu a magia, né? Assim, ano passado a gente estava aí também. Coisas assim, engraçadas, né? O primeiro, a gente entrevistou a primeira pessoa da fila desse ano e do ano passado também. Desse ano chegou quase 3 da manhã na fila, ano passado chegou 1h30 da manhã para conseguir pegar lugar, né? Então isso aí já é um ponto curioso. Eu estava comentando para vocês das diferenças de fila na porta, né? A gente chegou cedo hoje lá, achando que ia estar uma baita fila tomando como parâmetro ano passado. Cara, tinha até uma fila boa ali, mas nem se compara ao ano passado, que qualquer entrada do pavilhão ou do CHI Center como um todo era totalmente tomada, né? Então, a minha impressão é que o público caiu de forma relevante. Pelo que eu li, a expectativa para esse ano de público era entre 25 mil e 30. Ano passado foi mais de 40 mil de público total, né? A minha impressão até que veio um pouquinho menos, talvez, porque a gente viu ali também na arena vários lugares vazios, né? E uma sensação meio estranha também. A gente entrevistou alguns acionistas daqui, locais, assim, gente de fora também, e eu senti sensações mistas, assim. Eu perguntei para todo mundo sobre não ter o Buffett no palco, né? Teve gente que disse que acha que a Berkshire não muda como um todo, que as coisas vão continuar como são, porque a filosofia é a mesma e não vai morrer. Tem outros investidores de longo prazo, que são acionistas há mais de 30 anos, que acham que não estão tão confiantes quanto estavam antes, estão meio que pagando para ver ali o que o Greg vai fazer, mas com bastante desconfiança, especialmente no ponto da comparação entre ele e o Buffett, né? E tem gente que acha que realmente mudou e que as coisas não serão mais as mesmas. A gente vê as perguntas que são selecionadas lá, a maior parte das perguntas no que tange investimentos para o Greg foram todas nessa linha, né? A comparação talvez do círculo de competência dele ser diferente do próprio Buffett, etc. Qual que é a visão de vocês, ainda mais depois de hoje ver ele falando lá, para esse aspecto? Assim, a Berkshire vai mudar? Acho que muda, mas talvez não na forma material para invalidar o negócio. O que eu quero dizer com isso? Acho que o círculo de competência do Greg é mais restrito do que o do Buffett em negócio que ele se sente confortável em investir. O que não quer dizer que nós já não tenhamos muita liberdade, que uma grande alocação de capital, a própria recompra que ele voltou a fazer, anunciou, não foi muito grande, mas no primeiro tri, pode ser alocação de capital relevante, e outros negócios dentro da Berkshire que consomem muito capital dão oportunidades para investimentos orgânicos, M&As, acho que ele pode fazer, antes de perguntar se ele vai fazer uma grande sacada tipo a Apple que o Buffett fez, ou as empresas japonesas mais recentemente. E acho que tem um lado que muda para melhor, que assim, tem uma parte
básica da cultura da Berkshire é o modelo descentralizado. Só que isso, pela gestão do Warren, era ao ponto de uma quase leniência com executivos e empresas que não estavam num desempenho muito bom. E o Greg já deixou muito claro que não vai para essa linha, vai ser muito mais rigoroso. A carta teve esse tom, ele reforçou isso hoje. Então, nesse aspecto, acho que a Berkshire pode melhorar. Mas, assim, de novo, sem imaginar que vão ser grandes tacadas, não gerar um mega valor, mas acho que dá para destravar o potencial dos negócios que já existem e ainda fazer algumas alocações de capital relevantes, mas mais pontuais. Eu acredito que são perfis bem diferentes, né? Então, o Greg teve uma carreira de executivo muito bem sucedido dentro do grupo. E agora ele virou CEO. Tinha até uma expectativa no passado que iam dividir o chapéu dele em alguém que ia cuidar de uma carteira de investimento e alguém das empresas operacionais, né? Então, a princípio, ele deve ficar com o chapéu todo. Logicamente, tem vários executivos muito bons, tem o próprio Ajit na parte de seguros, mas o Greg, a gente não sabe da competência dele alocando capital em um portfólio assim, de empresas, assim, buscando oportunidades, né? Pelo menos assim, isso não é público e não é o que ele fazia no passado, né? Então, eu acho que ele vai ter que se provar. Tem muita gente que está com muita dúvida com relação a essa alocação, mas, por outro lado, eu concordo com o Pedro. Acho que o Buffett, ele delegava, acho que totalmente. Ele nem tinha o costume de visitar várias das empresas que ele comprava ou visitava, então deixava um meio solto, porém com pessoas competentes. Acho que uma coisa que o Buffett era muito bom, né, de reconhecer pessoas boas, íntegras, né, competentes e deixá-las trabalhar, tanto o Buffett quanto o Munger. Só que agora acho que o Greg ele vai olhar para todas essas empresas e vai tentar, acho que operacionalmente melhorá-las. Acho que um exemplo foi da empresa de ferrovia, que ele colocou para todo mundo, né? Essa assembleia, inclusive, diferente das outras, foi usado alguns slides, alguns vídeos, né? Outros executivos falaram, e ele colocou a operação de ferrovias lá, mostrando que das 6 principais empresas de ferrovias, o resultado operacional da BNSF era a quinta de 6 e depois estava na 4ª colocação de 6. Inclusive, falou para a própria CEO da operação, né? Então, acho que já mostra um pouquinho que ele está na área. E acho que em entrevista recente, o próprio Buffett elogiou muito o Greg, a energia que ele tem, e falou que em um dia de trabalho, talvez o Greg faz mais do que ele fazia a semana toda, mesmo quando ele estava no momento melhor, né? Então, acho que a energia é diferente, né? Mas nós vamos ter que ver os próximos anos como vai ser. Agora, no ponto de, talvez, constrangimento para melhorar a execução, além da BNSF, a Geico também é emblemática, porque ela é uma que foi comentado hoje, que ela conseguiu melhorar muito a rentabilidade depois do choque de custos que aconteceu no pós-pandemia, aumentou o preço, a rentabilidade melhorou, mas perdeu o mercado. Ela perdeu o market share ano após ano. E ele já na carta anual, e hoje novamente reiterou, a gente tem que equilibrar os dois. É para ser rentável, mas tem que crescer. Então tem essa missão dada que a Geico, além de ter perdido o mercado, ela tem um exemplo muito próximo de uma empresa muito bem, que é a Progressive, que ganha mercado ano após ano e é mais rentável entre as empresas de seguro alto nos Estados Unidos. E, pô, você é um cara que estava tomando nota lá do meu lado o tempo todo da reunião, e você tem as notas das outras, né? Eu sei que você revisitou, assim. O que essa reflexão te gerou, assim, se você comparar com um pouco do que você viu hoje? Assim, tem um lado que tem uma repetição, né, assim, na cultura, na filosofia, que é importante. Assim, acho que uma mensagem que foi presente hoje, que eu ouvi outras vezes, é de como conciliar a paciência com o decisiveness, com o arrojo a atuar quando a oportunidade se apresenta. Então, assim, acho que todo ano que eu venho tem alguma mensagem comum que talvez ressone mais como foi agora. Agora, a maior diferença, acho que toca num ponto que o César comentou. Eu anotava muitos momentos um pouco mágicos de comentários do Warren, do Charlie, acho que isso se perdeu. Acho que eu até não achei o Greg tão pouco carismático como pareceu antes, acho que ele tentou se soltar um pouco mais, mas não se compara, não tem as perguntas um pouco mais filosóficas que vinham, né, no meeting, que traziam lições de vida. Acho que houve um vácuo completo disso nas minhas notas esse ano. Acho que foi muito mais eu, como analista de empresas, aprendi mais do que em outros anos sobre as operações da Berkshire. Mas eu, como um investidor e pessoa, não saio com uma grande lição de vida. Eu acho que eu senti também carência, né, de pegar essas frases
E eu lembrei de pelo menos duas, né? Foram curtas, do Ajit, falando que uma das principais trabalhos dele era falar não, e dos executivos que ele recrutava, e o Greg também. Mas eu acho que essa lição, né, que você citou da paciência, eu acho que o tempo todo a gente está sendo bombardeado com um monte de oportunidades, assim, imperdíveis, enfim, e eles sabem que a maior parte das oportunidades realmente não são oportunidades, né? Então você está lá para falar não o tempo todo, e algumas poucas oportunidades tem que falar sim, né? Então acho que tanto o Ajit falou muito bem isso e o próprio Greg, né? E teve uma mensagem bacana que eu notei quando ele recebeu, né, o recado do Buffett que ele ia ser o CEO. Ele falou, a principal coisa que me passou pela cabeça, falei, caramba, eu já acho que fechei o estádio para o ano que vem, que seria esse ano. E, bom, eu sei que a minha família talvez venha, alguns executivos, enfim, mas fiquei naquela que talvez não ia vir ninguém, né? Bem no começo, né, que ele agradeceu as pessoas. E ele foi surpreendido, né? Acho que igual você falou, acho que visivelmente, né, o ano passado o estádio estava inteiro, lotado, dessa vez tinha uns 55% da ocupação, né? Mas, de fato, acho que não teve esses momentos aí memoráveis, né? Talvez um deles foi a primeira pergunta da plateia, que apareceu um Buffett, feito por AI, falando que ele tinha 95 anos, enfim, que ele tinha quase todo o patrimônio, né, investido na Berkshire, e se ele poderia ficar tranquilo, qual que seriam as perspectivas para frente, né? Que acho que foi um belo de um gancho aí para o Greg reforçar, né? Toda a questão da filosofia, cultura, a paciência, a fortaleza que é a Berkshire, né? As empresas operacionais, enfim. Pegando esse gancho, acho que teve menos improviso dessa vez. Tinha umas coisas pensadas, assim, mesmo que foi um momento diferente, assim, mais um pouco mais carístico, que fosse a pergunta, assim, teve muita coisa treinada. Acho que a primeira pergunta para os diretores na segunda sessão, né, que apareceu o CEO da NetJets e a CEO da Ferrovia, deu a impressão que tinha sido também combinado com ele. A primeira pergunta para o Ajit também, por favor, fale da parceria com a Tokio Marine. Então, sempre nos outros anos, acho que era um pouco mais espontâneo. Então, talvez por insegurança dele de quem viria e como seria, acho que ele tentou fazer algo um pouco mais by the book. Eu acho que vale destacar um pouquinho, né? Tive essa impressão também, ele conduziu, assim, acho que muito bem, mas, assim, não tinha aquele mesmo brilhantismo das perguntas que o próprio Charlie, o Buffett ali acabava e a gente não tinha ideia de qual que seria a resposta. Mas eu acho que para mim teve um momento super importante que foi quando passaram o microfone para o Buffett, né? E ele deu algumas palavras. E ele reforçou, né, que a decisão do Greg para ser o CEO foi por unanimidade ali do conselho. Mas eu acho que teve uma outra mensagem muito bacana. Ele aproveitou ali para elogiar muito o Tim Cook, da Apple, que estava ali presente. Ele contou uma história ali que investiu algo como 35 bilhões de dólares em Apple, e essa posição estaria valendo hoje algo como 180. Então, assim, um ganho, assim, astronômico, e ele quase que não teve trabalho nenhum, né? Mas eu acho que teve uma mensagem bacana quando ele falou do trabalho que o Tim Cook fez na Apple. Eu acho que ele tentou fazer um paralelo para a Berkshire. Então, eu acho que teve algumas lições ali. O Tim Cook sucedeu o Steve Jobs, que até então um gênio que todo mundo achava que a Apple talvez não fosse ter muito sucesso sem o Steve Jobs. O Tim Cook acho que fez um trabalho brilhante, a Apple acho que multiplicou o seu valor por 10 vezes ou mais, e ele era um executivo, né? Ele era um cara muito bom ainda, era o CEO da Apple, se eu não me engano, e ele estava se aposentando agora, né? E eu acho que ele trouxe essa mensagem um pouquinho assim, tanto para os acionistas olharem, olha quem vendeu a Apple quando desacreditou na empresa porque o Steve Jobs se foi, quanto que perdeu, mas também uma mensagem para o Greg, Tim Cook foi lá, pegou o bastão, está se aposentando agora, olha o legado que ele fez, o que ele entregou, quer dizer, acho que você é capaz. Então acho que foi uma mensagem bacana que o próprio Buffett fez ali no começo. Para quem estava ali para ver o Buffett um pouquinho, pelo menos a gente teve uma palhinha ali, né? Acho que ele pegou o livro do Cialdini, Armas de Persuasão, acho que em português, Influence, e a parte de associação ele botou embaixo do braço e usou em benefício. Algo que me deixa particularmente chocado é que como a gente vem para cá e eu acabo assumindo esse chapéu de conteúdo, então eu tenho que falar muito com as pessoas, entrevistar muitas pessoas, cara, é uma diferença de cultura bizarra. Porque aqui, né, eu fico pensando, se tivesse um evento como esse no Brasil, quem estaria na plateia? Dificilmente vai ser um investidor individual na ponta final. Seriam pessoas do mercado financeiro mesmo que estariam num evento como esse. Aliás, os brasileiros que estão aqui, na média, são do mercado, né? Como vocês aqui e eu. Agora,
Aqui não, aqui é o inverso. A maior parte das pessoas que estão no evento não são do mercado financeiro, são pessoas de outros diversos setores que são investidores em bolsa, porque culturalmente o americano investe em ações, o juro aqui é baixo, ele tem esse estímulo, a gente sabe tudo isso. Mas assim, a cultura aqui é muito diferente, isso está muito na raiz, né, do investidor. E no Brasil talvez a gente esteja no momento de maior vício em dopamina, assim, o estímulo dopaminérgico nos investimentos está bizarro. O curto prazo dita tudo, ninguém tem paciência de esperar nada. A indústria de ações no Brasil, nas nossas contas lá, foi dizimada do high para cá, cai mais de 80% o patrimônio, deve ter uns 100 bi sobrando nisso, né? Então, quando eu pergunto sobre como fazer isso no Brasil, um pouco sobre isso. Até a gente tem uma conversa franca com o investidor no Brasil, né? Porque a gente vê tanto eles falarem dessa filosofia de longo prazo, aí você vê a construção inteligente que ele montou de passivo para ele conseguir se alavancar e até ter um passivo de longo prazo e conseguir executar isso. Eu quero meio que uma conversa franca aqui como investidor, assim. Será que as coisas não estão ficando no Brasil, a gente está ficando muito ansioso? Ô Lucas, você me lembrou agora de um gancho que ele falou na Assembleia, e acho que numa entrevista recente, ele falou que o problema é que no mercado financeiro tem a igreja e tem um cassino do lado. E o cassino, muitas vezes, para muitas pessoas, muito mais interessante, né? Então, a pessoa acaba se perdendo ali. E eu acho que no Brasil como um todo, né? Acho que primeiro é o conjunto, né? Acho que os investidores gostam de ações aqui, porque os Estados Unidos também têm prosperado e feito muita coisa certa, né? Seja como país e como os investidores. Então, uma coisa leva a outra. Infelizmente, acho que o nosso país, né, o país como um todo, os governantes têm tomado decisões muito equivocadas que têm deixado a vida nossa, né, dos investidores, empresários, com visão de longo prazo mais difícil. Mas não quer dizer que não tem oportunidade para quem empreende, para quem investe, para quem estuda. Tem muitos fundos aí que refletem esse resultado, essas oportunidades. E também essas decisões equivocadas também te deixam uma renda fixa também muito mais alta, né? Que você fica pouco propenso a querer investir, porque você tem uma renda fixa hoje rendendo, sei lá, 14,5, pouco tempo atrás 15. Nos Estados Unidos você não tem. Eu estava conversando com um dos investidores que estava lá, que quando ele viu quanto que ele ia ganhar na renda fixa, que era quase nada, se ele fosse para ganhar um pouco mais, né, ia comprar alguns junk bonds, alguns bonds mais estressados para ganhar 7, 8 ou 9%, ele preferiu montar uma empresa que acho que fazia cerca, né, e empreender, né, no mercado real, né. Mas eu acho que é um pouquinho isso, o país como um todo, a cultura não tem ajudado. Aqui é muito comum os investidores, né, quando tem um filho, enfim, né, o avô, o pai, dá uma carteira de ações, né. Acho que no Brasil não é mais poupança, né, mas ainda é uma carteirinha de tesouro direto ou de um CDB, né. Então acho que isso vai se refletindo em como a sociedade vai se desenvolvendo, né. Acho que para tentar adicionar, acho que tem alguns fatores, né. A minha renda fixa é um custo de oportunidade relevante, mas também a associação de ações, bolsa com o índice Bovespa, e como esse índice foi em janelas muito longas, e dependendo da composição dele, como se for um detrator de performance, dá uma impressão equivocada que é uma classe de ativo para muita gente, na qual não é possível ter sucesso. Acho que os gestores em gestão ativa estão aí para mostrar, assim, não só a Real Invest, como a Mantaro, com históricos bem acima do benchmark. Então, assim, a gente é muito confiante em conseguir montar uma carteira de ações que vá performar para frente. Então, esse certamente é um fator muito, muito importante. Perfeito. E aí, assim, a gente teve aqui, já indo pro bate-bola final aqui, a gente teve um momento aspiracional aqui, vocês vão voltar inspirados para o Brasil, mas tem um ano todo pela frente, daqui a pouco tá chegando o grande evento do ano que todo investidor no Brasil e talvez do mundo está esperando. Depois do Brasil ter entrado aí nos Trend Topics do mundo, captou muito dinheiro por meio de investimento passivo por razões macroeconômicas e não micro, né, que ajudaram muito a bolsa e talvez não tanto todos os investidores, porque na média vocês gestores ativos têm menos do que o índice tem, mas vocês vão voltar para o Brasil com esse cenário aí adiante, né, o Banco Central fazendo o ciclo de corte talvez seja um pouco mais curto do que o esperado antes, com uma eleição aqui que se aproximou. Como é que volta a cabeça agora para encarar o resto do ano aí lá no Brasil? Eu acho que do meu lado aqui a gente só reforça a filosofia, a mesma linha, a questão da disciplina. Então, por exemplo, pontualmente nesse ano e no ano passado a gente está vendo um fluxo muito maior de investidores estrangeiros,
muitas vezes esse investidor estrangeiro, né, por algumas motivações diferentes, assim, de às vezes necessariamente comprar uma boa empresa num bom preço, estão achando que talvez é bom diversificar, vir um pouco para o Brasil, muitas vezes através de investimentos passivos, muitas vezes para as empresas mais líquidas. Tem uma outra empresa dentro do índice que é super relevante, né, principalmente a Petrobras, que se beneficia aí pela guerra que está tendo ali no Irã, que o preço do petróleo, que de longo prazo, os especialistas comentavam que é muito mais provável que vá para baixo de 60, 50 dólares, está agora a 110, 120, então acaba distorcendo, mas eu volto sempre a reforçar na crença que a gente continua acreditando, comprar uma boa empresa, num bom preço. Às vezes a gente não vai mudar o que a gente faz, o que a gente acredita, porque agora eu vou comprar só empresa de gringo, ou vou comprar Petrobras ou PetroRio por conta do momento do petróleo, enfim, porque eu acho que mais cedo ou mais tarde essas modas, essas tendências vão mudando, mas acho que aquilo que é real, né, comprar uma boa empresa num bom preço, que o lucro cresce ao longo do tempo, bem gerida, eu diria que bastante disciplinado nessa alocação, acho que continua funcionando. Seria um vento muito favorável se a gente tivesse um desfecho favorável aí na eleição. Eu diria que os políticos estão nos atrapalhando muito, eu diria que às vezes atrapalham mais ou menos, mas ultimamente tem atrapalhado bastante. Mas se não tiver, eu acho que também não é um fim do mundo, mais cedo ou mais tarde vai ter essa mudança, até que o candidato que está aí, né, acho que é questão de tempo, tem que se aposentar também, né, já deu, mas eu acho que só reforça, eu diria que a gente vem todo ano aqui, muitas vezes assim, a gente não aprende tantas coisas novas, mas a gente reforça muito dessas coisas antigas. Acho que o próprio Buffett ressalta muitas vezes, né, que o core assim, da filosofia ele aprendeu com Benjamin Graham, né, no livro da Intelligent Investor, né, depois lógico que ele foi melhorando ao longo do tempo, aprendeu muita coisa com Munger, com outras pessoas, mas eu diria que a essência é a mesma e a gente volta reforçado aí nas nossas filosofias, né. Acho que tem dois lados, acho que um muito pessoal e aí o profissional. No pessoal tem essa renovação de votos, de vir aqui, da filosofia, que assim, a gente é relembrado a ser disciplinado e fiel, que é muito importante para garantir retorno de longo prazo, mas tem um outro de esse olhar do estrangeiro para o Brasil e o aprendizado que isso traz para o momento que a gente está vivendo, que assim, no frenesi, no dia a dia do Brasil, a gente pode ter uma visão altamente crítica e realmente a impressão que eu tenho construída é que com a deterioração institucional que a gente viu, em particular nos Estados Unidos, que levou esse momento de diversificação que o César mencionou, a gente talvez tenha uma oportunidade um tanto quanto única no Brasil hoje, de como nossas instituições estão lidando com o que a gente tem passado, como as empresas sobreviveram a todo o último ciclo, e nós, assim, estando fiéis à filosofia, mas também atentos a esses movimentos, estamos preparados para capturar a oportunidade. E a gente vê muitas oportunidades hoje na Bolsa, então isso me deixa animado. Acho que eu vim aqui, aprendi, sou um entusiasta da Berkshire, mas vejo com muito entusiasmo as oportunidades hoje no Brasil. Pessoal, mais uma cobertura da Berkshire Hathaway Shareholders Annual Meeting 2026. Já estou ficando bom nisso aí. Mas fizemos mais uma cobertura presencial do evento dos acionistas da empresa de investimento do Warren Buffett, que é chamada por muitos como a Woodstock do capitalismo, vem gente de todo lugar do mundo. A gente cobriu todas as questões da cidade, da história, do legado do Buffett. Absolutamente cada detalhe está documentado nos nossos conteúdos. Então, não deixa de conferir. A gente vai ficando por aqui, espero que ano que vem tenha mais. Aliás, se você quer que tenha mais, é bem fácil. Comenta aqui, diz que você quer que a gente volte mais vezes para fazer essa cobertura. Se inscreve no nosso canal para você não perder nem esses conteúdos, nem a próxima cobertura. Ativa o sininho e deixa o seu like, que isso daí já vai ser a grande sinalização para os nossos chefes, que é quem manda no final do dia, para mandarem a gente aqui mais vezes, tá bom? Então, ano que vem, eu vou contar com você, hein? Ano que vem a gente tá aqui. Um beijo. Tchau.